celular, se é para um computador, se é para um tablet. Cada um tem que ter uma forma diferente de execução na hora de desenvolver. E é um negócio um pouco... como que eu posso dizer a palavra correta? Até fugiu da mente aqui, que a emoção é tanta. É um jogo um pouco meio complicado, né? Não é assim, qualquer um vamos desenvolver um game. É que, na verdade, assim, primeiro ponto, o pessoal vê jogos, né? Quando eu fiz a minha faculdade, por exemplo, de jogos digitais, né? Eu enxergava antes disso que jogos era uma coisa simples, né? É só entender ele, faz um jogo qualquer, um personagem, cria uma história, já está feito o jogo. Não. Existe todo um processo por trás de tudo isso, né? Perfeito. A gente tem estudo da psicologia e psicanálise para criar jogos, então a gente tem que entender muito disso. Né? A gente tem que entender, meio que usa um pouco da empatia, né? Que eles falam que a empatia não é 100% real, que não tem como eu me colocar no lugar de alguém 100%, né? Mas é como se fosse se colocar no lugar de alguém para entender o que aquela pessoa gostaria de ter no jogo. Então, meio que você tem que simular por diversas vezes na sua cabeça, e se ele fizer isso? E se ele fizer aquilo? E se aquela pessoa apertar a letra A e não tem letra A no jogo? O que vai acontecer? Então, assim, são muitas coisas que quando você vai desenvolver um jogo, né? Você tem que pensar à frente, né? Um passo à frente para entender a ação que o jogador vai tentar realizar, ou se ele tentar, né? E aqueles famosos, o pessoal que gosta de burlar o jogo, né? Achar uma brecha no jogo, né? Eu lembro que quando eu era criança, a gente tinha um jogo que a gente jogava muito no Super Nintendo, que era um jogo de futebol, que se você desse um chute de fora do meio do campo, não lembro se era A ou X, não lembro na época, mas sei que se desse um chutão, o goleiro não conseguia pegar a bola, ele ficava sem ação, ele deixava a bola entrar. Ou seja, era uma falha do game, né, que deixava a bola entrar por uma falha. Ou seja, a gente quando vai construir um jogo, você tem que ver tudo isso, para ver se não tem algum bug, alguma falha no jogo que vai favorecer algum jogador, né? Então, assim, tem tudo isso. Então, você tem que entender um pouco na cabeça das pessoas, o que eles podem tentar. Tanto que quando a gente termina de criar o jogo, a gente joga e a gente dá o jogo para as pessoas jogarem, né? E pergunta para eles o que eles acharam, pega um relatório completo, feedback de tudo que aconteceu, se foi difícil, se foi muito fácil, e aí depois a gente mexe no jogo, né? Na verdade, o jogo ele começa com um protótipo, que é aquele que é um jogo básico, né? Para você ir testando tudo isso daí, depois você vai evoluindo no jogo, vai testando. E na faculdade também, quando a gente começou, a gente tinha uma equipe para criar os jogos, né? Não era só eu, no caso. Mas a gente tinha que entender um pouco de cada coisa. Cada um entendia um pouco do que o outro fazia. Por mais que você não quisesse seguir naquela área, você tinha que entender. Por exemplo, eu tinha que entender de programação, né? Que é programar, né? Criar códigos no C#, Java, no Java, C++, várias línguas de programação que você tem que aprender, nem que seja o básico, para você entender. Quando o programador falar para você, olha, eu preciso de tal ação, que o personagem faça isso. Então, você entendendo um pouco do básico, você vai entregar para ele um personagem de acordo com o nível de programação que ele quer executar, né? É um âmbito um pouco diferente, assim, de programação, né? Programação nada mais tudo que vocês veem aí tem programação. Celular é feito com programação, computador, né? Então, basicamente era isso aí que a gente tinha que aprender no geral. Então a gente aprendia também sobre relatório, gestão de projeto, né? Tinha que ter um gerente no grupo de projetos, pesquisa de mercado, pesquisar o mercado para saber o que as pessoas querem, o que as pessoas gostam. Então, assim, era uma coisa bem complexa, né? Que eu achei que talvez não tivesse tudo isso, mas tem muita coisa por trás de tudo, né? Nossa, e de fato, como você falou, muito complexo. Sim. É uma situação, criar um jogo, não e quando você falou do bug, quando dá o joguinho, no joguinho pelo menos do futebol, eu lembro disso na minha adolescência, que eu fazia isso e do meio do campo, o goleiro ficava assim. Pô. Aí realmente numa falha, eu falando, eu apertei aqui, mas o meu bonequinho não mexe. Eu falei, isso aqui é segredo de Estado, a gente não explica. Exatamente. E no fliperama tem muito esse negócio de fliperama, pra dar o especial, pra dar o mortal, pra dar não sei o quê. Olha que interessante, hein? Porque assim, por mais que você teste com várias pessoas, você testa, nem sempre você consegue ver tudo ali, né? Tem coisa que você descobre no meio do processo, só que antigamente não tinha internet para atualizar os jogos.
Olha, né? só Então, assim, bacana, se hein? você comprou lá uma fita, né, que eu acho que era conhecido como fita, Sim, era depois fita. veio o DVD, né, os jogos de CD, né, do PlayStation e tal, mas antes não era assim, era uma fita e você não tinha como atualizar. O jogo era sem ser online, era offline, né? Então não tinha como atualizar nada. Então, uma vez que veio com erro, vai ficar com erro pro resto da vida. O resto da Não vida. tinha como consertar isso. Hoje não. Hoje em dia, né, a maioria dos jogos, né, você tem acesso à internet, você tem uma conexão que atualiza o jogo frequentemente, né? A gente vê os PlayStation da vida agora atual, você consegue atualizar os jogos, né? Então, se houve uma falha, você descobriu depois, você consegue consertar isso ainda, Show, hein? né? Ó. Mas antigamente a gente não conseguia fazer isso, né? A gente tinha que continuar, deixar do jeito que tá, né? Lógico, eles poderiam receber feedback das pessoas que jogavam, que eu acho muito difícil na época também, por não ter muita forma de comunicação, mas se recebesse esse feedback, eles poderiam lançar as novas versões já corrigindo o defeito, né? Mas também eu acredito que nunca tenha acontecido isso, porque até hoje, quando você vai no emulador dos antigos jogos, ainda continua com a mesma falha ainda. Olha Né? só, é. Eles mantiveram a origem do jogo original, né? Com aquela falha que sempre teve. Olha que legal. Fabiano Silva, designer, o cara, o criador dos jogos. E conta um pouquinho da sua carreira, como que você iniciou, o porquê que você escolheu essa área de gamers. Conta um pouquinho pra nós, aí tem muita gente curiosa querendo saber disso daí. Bom, na verdade, assim, eu sempre desenhei desde criança, né? Eu acho que muita gente deve conhecer alguém que desenha, né? E sempre tem aquela história, desde criança que desenha, né? Sim. Na verdade, eu não sou daqui, né? Eu sou da Bahia, né? Olha que legal. Que lugar da Bahia? Sou da região ali de Irecê, na Bahia, precisamente da cidade de Lapão. Manda um abraço pro pessoal aí, ó. Um Pessoal abraço, da Bahia pessoal aí aí. de Lapão, Irecê e região aí, que estiver me assistindo. Eu estive lá, inclusive, faz umas 2 semanas que eu voltei de lá, né? Fazia 13 anos que eu não ia lá. E, bom, aí voltando, né? Então, assim, quando eu era criança, a gente gostava de brincar, lá tem Caatinga, tem um monte de lugar legal. E aí, uma certa vez, eu tava com uns amigos brincando e tinha uma casa abandonada, né? No meio da Caatinga. E é um lugar onde dava comida pra boi, essas coisas. E aí, nessa casa abandonada, tinha um desenho na parede. Um desenho de um velho na parede. E eu achei muito bonito aquele desenho. Eu comecei a sentar na frente dele e admirar aquele desenho. Falei, como que a pessoa consegue fazer isso, algo assim? Né? Um desenho na parede, raspando a parede. Falei, muito interessante. E aí eu parei de frente, fiquei muito tempo. Eu até interrompi minha brincadeira, né? O pessoal continuou brincando por aí, eu continuei lá em frente olhando. Passei um bom tempo observando aquele desenho. Bacana, e hein? a partir dali, eu coloquei um compromisso comigo. Eu não sei quantos anos eu tinha exatamente, mas eu acredito que entre 5 e 7 anos de idade eu tinha naquela época. Olha só. Isso eu lembro por conta das épocas que eu estava estudando, né? E eu tenho essas lembranças, esses flashes que vêm na mente da época que fazia os desenhos, né? E tudo mais. E eu me lembro que naquele dia eu fiz um compromisso comigo mesmo. Falei, um dia eu vou desenhar igual esse cara. Vou aprender a desenhar igual ele fez. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a treinar todos os dias a desenhar. Comecei a aprender, treinar. E assim, não eram desenhos legais não, viu? Muito feio. Era feio. Normalmente é aqueles bonequinhos que vem o pauzinho, a perninha, a mãozinha. Exatamente, era exatamente assim como todo mundo faz. Todo mundo faz, é a base. Todo mundo faz esse desenho, né? E é muito interessante também, já mudando um pouco do ponto aqui, eu li um livro recentemente, né, que é Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. Um livro que ensina você a aprender a desenhar. E a gente tem esses padrões de desenho na mente, né, quando você desenha. Então você tem esses pauzinhos, né, que a gente desenha, porque a gente cria um padrão de imagem. A gente sabe que um olho é assim e assado. A gente já tem um padrão. Então, se eu falar para você desenhar alguém, você vai desenhar um pauzinho, um olho. Mesmo que a pessoa não seja um pauzinho, um olho daquele jeito, né? Você tem um padrão de desenho. Sim. E aí, nesse livro, ele explica, né, um pouco sobre esse lado direito do cérebro, que ele ensina você a desenhar um desenho de ponta cabeça. Porque quando você desenha de ponta cabeça, você interrompe esse lado, que é um lado que enxerga tudo como símbolo, que é o lado esquerdo do cérebro. Ele tem um padrão para tudo. Nossa. Já o lado direito, ele não tem isso. Ele enxerga, ele é uma inteligência espacial, que é quando você enxerga espaço, uma distância. Por exemplo, a distância que você está entre mim e você, tipo o lado esquerdo, que é muito responsável por isso. O desenho nada mais é do que isso. Você tem que enxergar a distância que tem de um espaço para o outro para que você... Pô, esse olho aqui, ele está encaixado aqui, a distância entre um olho e o outro, cabe um nariz aqui no meio. Então, tudo isso é uma inteligência espacial, né, que é o lado direito que é responsável. Só que quando você tem esse lado esquerdo predominante, que manda na ação,
é ele que domina. Então você vai desenhar do jeito que você acha que é, e não do jeito que realmente é. Poxa, que bacana. Né? E aí, a ideia de você fazer um desenho, você também não pode saber o que você está desenhando. Você tem que pegar um desenho de ponta cabeça e você vai iniciar ele de ponta cabeça sem saber. O legal é que alguém faça isso para você. Pega um desenho e coloque ele de cabeça para baixo. Principalmente um desenho que é muito complexo, que você não consiga entender o que é. E você começa a fazer apenas traços e círculos. Ou seja, você vai usar o lado direito. Ele não sabe o que está sendo feito ali. Você não sabe se é um olho, uma boca, um cabelo, nada. Então ali você vai usar o seu lado direito. Quando você terminar o desenho, você vai se surpreender com o desenho. Porque você não usou nenhum lado esquerdo, que não usou o padrão, né? Você usou o lado realmente espacial, né? O que era que tinha ali, você não sabia. Mas aí você vai seguindo os traços, fazendo alguma coisa, sem saber o que está fazendo. No final você vai ver que vai dar um desenho muito melhor do que se você tivesse feito ele sabendo o que você estava desenhando. Porque quando você sabe o que você está fazendo, você usa esse lado de símbolos. O olho sempre vai ser daquele jeito, e não do jeito que realmente é. Então, meu Deus, que dica. Aí eu acabei quebrando esse pouco da história, né? Mas é bom que a gente trouxe um pouco sobre isso. Mas... Gente, uma dica aqui. Gente, então você gosta de desenhar, começa a fazer os desenhos de ponta cabeça, né, Fabiano? Exatamente. Você vai praticar o outro lado do cérebro. Você que gosta de desenho, tá aí a dica de um profissional, tá? Graças a Deus aqui TV SimLab sempre enriquecendo com seus conteúdos. Hoje, com um grande profissional da área de design de gamers. Pode contar, Fabiano. Canta um pouco mais pra nós aí, que tá super, mega, ultra interessante esse papo aí. Tá muito bacana. E aí, pegando o que você falou pro pessoal aí de casa, uma ideia, o nome do livro é Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. Né? Desenhando com o lado direito do cérebro, para vocês, quem quiser. Eu acho que ele não tem mais em livrarias. É um livro bem antigo, né? Talvez achem em PDF também, né? A versão do livro. Né? Mas é muito interessante a ideia de desenhar, né? É uma coisa... na verdade, eu não aprendi dessa forma, né? Eu li o livro depois que eu já sabia desenhar. Porque como eu aprendi a desenhar desde criança, foi muito treino, quando você faz dessa forma que eu fiz, demora muito mais tempo para você aprender. Porque eu crescia desenhando da forma... desenho de pé mesmo, normal, né? Então eu já tinha os símbolos e eu tinha que me desfazer desses símbolos, né? Porque eu tinha que desenhar o que realmente eu estava vendo e não o que minha cabeça achava que era aquele desenho. Que via. Exatamente. Então, assim, eu já aprendi a desenhar usando o lado esquerdo e o lado direito do cérebro. Então, eu tive que me adaptar. Hoje, por exemplo, se eu desenho de ponta cabeça, eu tenho dificuldade, porque eu uso o lado esquerdo também para desenhar. Poxa, porque a forma como eu aprendi foi um pouco diferente, né? Mas, assim, uma coisa que eu aprendi com isso é que, assim, a maioria das coisas que a gente aprende na vida por insistência, e eu tenho isso como prova, não só por conta do desenho, né? Mas tem outras coisas que eu aprendi na minha infância também. Agora mesmo, quando eu estava na Bahia, encontrei um amigo de infância e a gente estava comentando exatamente sobre isso, né? Que uma vez eu fiz uma brincadeira com os meninos, né? Lá a gente chama embaixadinhas de pontinho com a bola, sabe? De futebol. Lá a gente chamava pontinho. Aqui o nome real é embaixadinhas, né? E a gente estava falando, um dia você me ensinou a fazer isso. Né? E uma vez eu achava tão bonito o pessoal fazendo aquelas embaixadinhas, né? Sem deixar a bola cair. E aí eu falei para ele assim, vamos fazer? Aí eles, vamos? Qual que é a meta? Eu falei, minha meta é 500 embaixadinhas. Até o dia que eu não fizer 500 embaixadinhas, eu não paro, nem que eu fique a minha vida inteira. Vamos fazer um compromisso? Vamos. Eu fiz o meu compromisso de 500 embaixadinhas. Eu falei, enquanto eu não fizer, eu não paro. Eu vou treinar nem que seja pro resto da minha vida, mas eu vou treinar até o dia que eu fizer. Olha só. Tentando. Então a gente começou a fazer isso. E para vocês terem uma ideia, eu quando eu conseguia fazer muitas embaixadinhas, às vezes eu acertava 2. Eu dava um chute e às vezes eu conseguia acertar mais uma para completar 2 embaixadinhas. Era o máximo que eu conseguia fazer. E aí eu falei, não, vou me propor a todo dia treinar. E a gente começou a treinar todos os dias. E treinava, e treinava, e treinava. Às vezes eu conseguia 3, 4, 2, 3, 4, 2. E eu começava a tentar achar uma estratégia para fazer aquilo de forma diferente. E fui tentando. Na hora que eu consegui fazer 50, 60 embaixadinhas. Nossa! 50, 60 embaixadinhas, né? E foi assim, né? No processo. Eu acho que se eu for fazer as embaixadinhas, eu vou acabar fazendo no máximo 2. Não, estourando, não vamos ser tão chulo. Umas 3 a 4 no máximo. Que aí parece que a bola é meia... O meu pé é torto, ou o espaço é torto, ou eu tô vendo a bola de ponta cabeça.
Pegou essa? Eu tô vendo a bola de ponta cabeça e tô fazendo tudo errado. Exatamente. Às vezes eu tenho que fazer de ponta cabeça pra ver se dá certo, né? Certo. Né, Fabiano? Exatamente, Ai, é meu isso Deus mesmo. do céu. Poxa, Fabiano, que bacana. Ó, a gente vai continuar o nosso papo aqui, muito interessante. Só que nós vamos para um breve comercial. Já já nós voltamos e vamos falar um pouco mais de gamer. Sim ou não? Isso, e terminar esse papo da embaixadinhas que eu não falei, né? Cheguei nas 80, né, por enquanto. Depois eu continuo a história. Ó, ele vai continuar a história das embaixadinhas. Você também que gosta aí de futebol. Meu, aqui o negócio é amplo.